A Zelândia é um continente perdido no Pacífico. Não aparece em mapas convencionais porque cerca de 94% de sua superfície está submersa na água. Apenas a Nova Zelândia, Nova Caledônia e a ilha Norfolk se eleva acima do nível do mar. A crosta continental cobre quase 5 milhões de quilômetros quadrados, o que é cerca de metade do tamanho da Europa, e fica separada da massa de terra australiana. Além da ciência, a Zelândia pode ser um jogador desafiante. Isso poderia redefinir a fronteira marítima, em uma época em que grandes potências como a China e os Estados Unidos estão lutando por influência e controle no Pacífico. Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. A descoberta da Zelândia não é uma ocorrência repentina, mas uma compreensão gradual tornada possível pela aquisição de dados acumulados, principalmente nos últimos anos. Os cientistas revelaram um mapeamento preciso da Zelândia e do fundo do oceano. Ao olhar para o mapa batimétrico da Zelândia, que é um contorno topográfico da elevação subaquática, você notará que o continente submerso é significativamente mais alto do que a crosta oceânica circundante. Olhe ainda mais de perto e você pode até vislumbrar o que já foi cânions, rios e deltas. Mapear o contorno desse detalhe é incrivelmente complicado e requer anos de extensa pesquisa. Ainda tão fascinante quanto a ciência é a descoberta, e também mantém consequências à vida real para o Pacífico. As nações do Pacífico não são estranhas na competição global, decorrente de sua estratégia altamente localizada e de vários recursos. Do século XVI ao século XX, Espanha, Alemanha, Grã-Bretanha, França, Japão e os Estados Unidos, todos participaram da luta pelo Pacífico. Até hoje, algumas ilhas como a Nova Caledônia da França permanecem como territórios ultramarinos dessas grandes potências. A cadeia de ilhas da Melanésia, Micronésia e Polinésia constituem uma almofada inestimável que separa as influências da Ásia e da América. Em um momento em que a China está perseguindo planos para a supremacia regional, quando o Japão está despertando para ambições geoestratégicas e quando as economias do Sudeste Asiático estão impulsionando o crescimento global, o Oceano Pacífico assume um decisivo espaço na condução dos assuntos internacionais. Situado na extremidade sul do Pacífico, longe dos epicentros da competição global, a Nova Zelândia assumiu uma atitude geopolítica um tanto passiva durante grande parte de sua história. O país preferiu investir em seus próprios negócios. Como resultado, a Nova Zelândia é um dos estados mais competitivos na periferia. Seus territórios consistem em 2 ilhas principais, bem como cerca de 600 ilhas menores, em sua maioria desabitada em sua costa. As ilhas mais importantes incluem a Ilha Stewart, a Ilha Campbell, Ilhas Antípodas, as Ilhas Chatham, as Ilhas Kermadec, as Ilhas Bounty e, finalmente, as Ilhas do Auckland. A maioria dessas ilhas está localizada a centenas de quilômetros do continente e elas desempenham um papel crucial na defesa da Nova Zelândia. Ainda mais longe do continente, a Nova Zelândia também possui alguns domínios, chamados de reinos. Esses são territórios autônomos que são unidos por uma parceria júnior, como o governo central em Wellington. Esses territórios autônomos que são unidos por uma parceria júnior com o governo central em Wellington. O reino incluiu as Ilhas Cook, Ilhas Tokelau, Ilhas Niue. Combinadas com esses territórios secundários, a Nova Zelândia tem uma área marinha extraordinariamente grande quando em comparação com suas propriedades terrestres. O nível de jurisdição sobre estas áreas é determinado pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que divide a propriedade do espaço marinho em 3 setores, cada um com seus regulamentos e implicações. O primeiro é o mar territorial, que se estende por 22,2 quilômetros da linha de base costeira. A Nova Zelândia tem total soberania dentro desse espaço. Navios estrangeiros não podem entrar sem permissão e muito menos explorar os recursos minerais e a pesca. Então, tem a Zona Econômica Exclusiva, que vai além do mar territorial e se estende por 370,4 quilômetros da costa. A Nova Zelândia tem direitos exclusivos sobre os recursos marinhos vivos e não vivos abaixo da superfície do mar. Wellington pode explorar estas posses por conta própria ou
licenciar outras empresas para fazê-lo. Finalmente, existe a plataforma continental que circunda uma massa de terra onde o mar é relativamente raso em comparação com o oceano aberto. A plataforma continental é geologicamente parte da Terra e, de acordo com o direito internacional, um Estado detém direitos exclusivos sobre os recursos não vivos, mas a reivindicação não pode exceder 648 quilômetros da costa. Tomados em conjunto, cada uma das ilhas e territórios contam com um mar territorial próprio, zona econômica exclusiva e, quando possível, até uma plataforma continental estendida, conferindo a Wellington o nono maior espaço marítimo do mundo. Atualmente, sua zona exclusiva cobre um pouco mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, cerca de 15 vezes a área terrestre do país, e além disso, tem direitos a uma área do continente cobrindo cerca de 1,7 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, reivindicar uma plataforma continental não é fácil, requer extensa pesquisa científica, que é inteiramente da responsabilidade do peticionário. Nem todas as nações têm financiamento especializado ou mesmo o compromisso político com a exploração e mapeamento de suas plataformas continentais, e os resultados nem sempre compensam, mas de certa forma, o pagamento batimétrico do mar profundo é a fronteira final de exploração em nosso planeta, e às vezes a descoberta tem o potencial para mudar o curso geopolítico. A Nova Zelândia apresentou sua reclamação na plataforma continental estendida em 2003 e a ONU ratificou em 2008. Onde quer que a plataforma continental estendida da Nova Zelândia se sobreponha aos limites da Austrália ou da Nova Caledônia, as nações envolvidas resolverão suas indiferenças em acordos bilaterais, seguindo os princípios da equidistância. O mais recente acordo desse tipo é o Tratado Marítimo Austrália-Nova Zelândia de 2004. No entanto, desde então, as coisas mudaram devido ao mapeamento da Zelândia. A cordilheira subaquática ao redor da Nova Zelândia não é mais descrita como oceânica, mas como continental, o que altera a classificação judicial. Com o novo mapa, a Nova Zelândia poderia tecnicamente fazer uma nova reivindicação para estender sua plataforma continental além das equidistâncias existentes com a Austrália e Nova Caledônia, tão grande quanto a área marinha da Nova Zelândia, e é provável que fique ainda maior. Este aumento do território marinho acrescentaria dezenas de bilhões de dólares ao tesouro do Estado, mas também levaria inadvertidamente a um maior envolvimento no Pacífico. A China tem trabalhado diligentemente para estender seu domínio sobre o Pacífico, que considera um espaço valioso para uma infinidade de razões. Primeiro, porque é a única rota ligando a China à América do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Antártica. Segundo, as águas do Pacífico são ricas em recursos de mineração e pesca, que Pequim precisa desesperadamente. Terceiro, espalhar sua influência no Pacífico é a forma que Pequim tem de combater a presença da América perto de suas fronteiras, mais especificamente no Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Filipinas e no Mar da China Meridional. Então, para dominar o Pacífico, a China vem tentando virar as nações independentes com empréstimos predatórios. Na última década, Pequim cresceu sua atividade comercial no Pacífico, canalizando mais de 6 bilhões de dólares em doações e empréstimos concessionais, construindo aeródromos e portos rodoviários. Esses projetos são parte da armadilha estratégica de dívida chinesa, que mantém países vulneráveis alvejados com dívidas insustentáveis, com a intenção de gerar influência política. Muitas das pequenas e remotas ilhas no Pacífico não conseguem fomentar uma economia autossustentável e, portanto, buscam alavancar sua posição estratégica para extrair benefícios, tanto dos Estados Unidos quanto da China. Às vezes, no entanto, esses planos fracassam e o governo local paga o preço, concedendo algo de valor estratégico. Por exemplo, em setembro de 2019, o governo das Ilhas Salomão cortou laços com Taiwan e estabeleceu relações com a China. 4 dias depois, outras ilhas seguiram o exemplo e mudaram o reconhecimento diplomático para o chinês. Enquanto isso, Vanuatu pode ser o futuro local de uma base militar chinesa, se o governo local não pagar as dívidas. Como as coisas estão agora, as nações de Tonga, Vanuatu e Samoa estão entre os países mais endividados com a China, enquanto a competição por influência aumenta em Fiji, Palau, Ilhas Marshall, Ilha Salomão e algumas partes dos Estados Federados da Micronésia. Isso não quer dizer que a China não tenha rivais na região.
Longe disso, atualmente a Austrália é o maior parceiro comercial da região e planeja aumentar seus gastos militares em 40% nos próximos 10 anos, ao mesmo tempo em que Washington está negociando a renovação de seus pacotes de segurança existentes no Pacífico, que concede aos Estados Unidos acesso militar exclusivo à terra, rotas aéreas e marítimas da Micronésia, bem como as ilhas de Palau e Marshall. A França, entretanto, tenta combater a China aumentando sua força militar e presença econômica em seus territórios ultramarinos da Nova Caledônia, Polinésia Francesa e o território de Gales. Então, os Estados Unidos e seus aliados ainda dominam a região, mas rachaduras estão começando a aparecer, enquanto a influência da China cresce. Somente por meio de um esforço combinado da Nova Zelândia, Austrália no sul, dos Estados Unidos e da França no oeste, pode conter o alcance da China no Pacífico. O mapeamento do espaço marinho da Zelândia e da Nova Zelândia, ainda em crescimento, torna Wellington muito mais envolvido. Como efeito, a Nova Zelândia, com seu espaço marítimo situado entre a América, a Austrália e a França, é a cola que mantém a aliança em seu lugar e suspende o que de outra forma se tornaria a próxima corrida para o Pacífico. E esse foi o Casper Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.